tô enviando para o YouTube. Tá. Avisa quando der aí. Eu achei que não aparecia nem. Oi, Rogério. É que eu tô com a imagem no celular. Oi, Ana. Tudo bom? Tudo bem? Tchutchu. Tem alguém com computador aí? Tô com o meu. Eu também. Pode tô no novo. acompanhar? Acompanhe, então, se tem mensagem, se... Tá? Porque como está no YouTube... Certo, Rogério? E Ana? Uhum. Rogério, de repente, fica de... É o Rogério host. que fica, porque eu estou acompanhando a leitura, né? Isso. Aí eu me vou pegar o embanando. link para mandar ali pro pessoal. Qual é o link, Dani, do YouTube? Ai, ai. Dani, qual é o link do YouTube? O Rogério está perguntando. Eu acho que ele precisa do link, né, Rogério? Oi? Eu acho que precisa do link. Eu gosto muito dessa música. Eu consigo Amo tirar Queen. isso. Amo Queen. Ele é ótimo, é uma maravilha. Mas tu tá com a música errada. Essa aí é festa de São João agora. Botar um forró. É forró, meu filho. Tu tá muito... Para olhar lá, né? Tá forró. acompanhando para mim. Viu, Ana? Hoje eu ouvi uma Tá música... gravando para vocês também? Eu Não, estava assistindo no YouTube o Arraial da Casa da União, e daí saí dali e vim para cá, né? Então agora eu tenho que centrar de novo. olha, Ivete. Uhum. É. Entrou a Marta Souza. Tudo bem, Marta? Bem-vinda. Tem que destravar aí. Te apresenta aí, Marta. Enquanto a gente organiza aqui. Libera teu microfone aí. Agora foi. Então, Te boa apresenta aí pra noite. nós. Boa noite. Eu estou no calorzinho aqui da minha sala, está bastante frio, estou num sítio em Gravataí, quase Taquara. Mas eu sou professora, trabalhei durante muitos anos com crianças, depois na universidade, e agora há 2 anos também estou trabalhando como consteladora. Então, Legal, esta temática da pedagogia sistêmica extremamente importante. Sim, com certeza. Nos dias de hoje. É. E dá para linkar bastante com todo o conhecimento da área da educação, né? Com certeza, com certeza. Bem-vinda, Marta. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Oi, Dani, qual é o link do YouTube? Eu não consigo achar. Rogério, eu vou mandar para ti. Tá. Bom, não é a Dani que está gerando, né? A Dani está muda. Destrava o microfone, Dani. Que coisa séria, tu tava aí fazendo oração para os astros. Eu já fiz. Eu sei que tu já fez, tem que chamar mais eles para ajudar. O que está acontecendo? Tu não está conseguindo mandar o link para o Rogério? Travou tudo no computador, ainda bem que eu tô com o celular também, mas o computador tá travado. Não sei o que tá acontecendo. Peraí. E para mim aparece como se estivesse enviando para o YouTube, né? Só tá travando. Mas está no YouTube, né? Tá? Tá live, tá, eu tô vendo aqui live em YouTube. Eu acho que Sim. tá no YouTube. Tá? Tá escrito live on YouTube. Sim, mas eu não consigo nem abrir mais. Eu conseguia. Eu botei ali no chat. Eu botei no chat. Clica ali, ó.
Eu coloquei no chat. O link? Isso. Tá. No computador caiu para mim tudo, não funciona nada. Deixa eu ver se eu consigo entrar de novo. Tá dando um eco, Dani. Eu acho que tu tá com os dois sons ligados aí. Eu vou desligar aqui no computador. Deu? Vai dar. Muito bem, Fábio, Tava tá muito ligado, bem. né? Agora você vai. Ai, como tão bonitona essas mulheres. Não Tu tá também gravando. Tá falando aí. Tá gravando? Tá pausada. Uhum. E tá no YouTube. Eu queria só conferir se estava lá no YouTube mesmo. Eu acho melhor desligar desse YouTube. Não, mas tá no YouTube. Eu tô vendo aqui. Pessoal, vamos começar? Vamos. Vamos começar. Todos vocês que estão aqui têm o PDF do livro? Receberam o PDF do livro? Sim. Eu não. Faz um... Não? Não. Bom, então a gente vai fazendo a leitura nesse primeiro encontro e depois a gente envia para vocês, tá? E para nos próximos vocês poderem acompanhar. Eu também não tenho livro. Eu envio depois, Tá. Bia. Valeu. Também eu envio Tá. depois. A gente, por enquanto, faz a leitura assim, uma leitura com intenção, né? E depois envia para quem não tem, tá bom? Então, em primeiro lugar, boa noite. Eu sou Fabiane Bittencourt, sou educadora sistêmica e eu e a Dani estamos fazendo esse grupo de estudos de pedagogia sistêmica já há um tempo, né? Acho que uns 2 ou 3 meses. E Só uma coisa, eu acho que as outras pessoas podiam tirar o som porque está dando um eco, uma coisa assim. pedir, por favor, que todos desliguem o microfone. Obrigada, Lilian, por lembrar. Então, nós estamos fazendo esse grupo já há um tempo e agora nós resolvemos, então, abrir para o YouTube, né? Para que mais pessoas possam participar. E nós vamos iniciar a leitura comentada desse livro, que se chama Você é um de Nós, da Marianne Frank. A Marianne Frank foi a primeira pessoa que trouxe para a educação esse conhecimento das constelações familiares, né? Então, para quem... Acho que aqui todos conhecem que são as constelações familiares, mas para quem está assistindo pelo YouTube e não conhece o que é a constelação familiar, vocês podem ter acesso aos outros vídeos das outras aulas em que nós trazemos mais esse conhecimento aqui. Mas, na verdade, as constelações são uma terapia, né? Um procedimento criado por Bert Hellinger, um alemão, que descobriu que existem leis que regem os sistemas. E essas leis, uma vez obedecidas, as coisas funcionam em harmonia. Então, a Marianne Frank, ela estudou com ele, isso bem nos inícios, assim, né? E ela, então, nesse primeiro capítulo, o primeiro capítulo, gente, que na verdade aqui no livro é a introdução, que para vocês, eu acho que é na página 11, quem tem o PDF é na página 11, para mim aqui é na página 15, né, que tem o livro impresso. Ela contextualiza como que ela trouxe para a educação esse conhecimento das constelações familiares.
Então, essa primeira introdução nós não vamos ler, porque falam umas coisas muito detalhadas da Alemanha, do contexto da Alemanha, mas depois vale a pena vocês lerem também, só com o intuito assim de dar mais agilidade para a nossa leitura. Então, eu vou fazer um breve comentário a respeito, um breve resumo dessa introdução. Aí, quem quiser perguntar alguma coisa, pergunta. Depois a Dani vai ler mais o início do outro capítulo, e a gente vai fazer assim, ela vai ler uma parte, aí abre para perguntas, comentários, e aí depois a Ana Clarice vai ler mais uma parte, também abre para perguntas, comentários, e se der tempo, a gente fecha com um pequeno exercício sistêmico, tá? Então, essa é mais ou menos a estrutura do nosso encontro de hoje, que está previsto para durar 1 hora, certo? Então, a Marianne Frank, ela começou a estudar com Bert Hellinger, bem nos inícios, né, as constelações familiares, e ela era professora numa escola na Alemanha, na Bavária, né, na região da Bavária. E naquela região onde ela lecionava, existia muitos imigrantes, filhos de imigrantes, filhos de refugiados, expatriados, pessoas que foram para aquela região em função de fugir da guerra, né? Então, tinha uma realidade assim muito peculiar de alunos em que às vezes, metade da família tinha ficado no seu país de origem e a outra metade estava lá. Ou assim, o pai ficou, ou o pai morreu da guerra e os filhos foram para lá com a mãe. Então, tinha muita, se é que se pode dizer miscigenação, né? Mas mistura de raças, mistura de pessoas oriundas de países diferentes e que estavam na Alemanha como sendo a sua segunda pátria, mas sem ter no seu coração a Alemanha como segunda pátria, né? Então, e a Marianne Frank, ela vem de uma formação que o pai dela tinha uma escola, e nessa escola ele sempre priorizou as artes, como uma coisa assim muito importante. Então, para ela, aquilo era fundamental. Na Alemanha, e talvez a Lisete conheça bem isso, né? Porque ela acho que já foi lá, já conheceu, já estudou mais. As escolas, naquela época, não sei se hoje em dia continuam assim, elas eram divididas em 3 tipos de escola, né? A partir do 3º ano, da 3ª série, né? E com base nas notas e aptidões, os alunos eram encaminhados às escolas secundárias, que não é secundário como nós aqui, né? Que se entende como o ensino médio secundário, e depois do 3º ano, que ou eram os ginásio, que eram escolas preparatórias vocacionais, Realschule, ou escolas secundárias de educação geral, que eram as Hauptschulen. E em vários estados alemães tem se tentado reformar isso, segundo ela, mas continua. E essa que ela dava aula era uma Hauptschule, que geralmente eram encaminhados aqueles alunos que não tinham alguém que fizesse lobby para eles irem para uma escola melhor, né? Então, realmente, o ambiente lá era esse. E ela ficou, durante 11 anos, estudando com Bert Hellinger, já trabalhando com constelações familiares, como terapeuta, e dando aula nessa escola, vivendo 2 realidades diferentes. Muitas vezes ela pensou em abandonar a escola, o magistério, e se dedicar só à terapia, porque ela achava que eram coisas que não poderiam andar juntas. E depois de um tempo, depois de 11 anos, um dia, finalmente, ela teve um insight do que ela poderia fazer, né? E aí, então, que começa
o relato dela propriamente dito. Como que ela trouxe para a educação, na sua vivência, os conhecimentos do Bert Hellinger. Aí, no final desse capítulo, ela diz assim: contudo, um dia, no início dos anos 90, a semente desse conhecimento e das experiências sistêmicas feitas na terapia individual e em grupo brotou por si só na sala de aula, depois de 11 anos, gente. Olha a maturação da coisa. Consegui transferir muitas compreensões e procedimentos da terapia sistêmica familiar para o âmbito geral da escola. Para mim, a base de todo e qualquer pensamento e ação sistêmica na escola constitui o ensinamento de Bert Hellinger. Através de seu impressionante método de constelações familiares, as crianças puderam experimentar fisicamente as ordens da família e seus efeitos. Isso é o que as fascinou, chocou e transformou. Interessante, né? Fascinou, chocou e transformou. E muitas vezes as pessoas, quando têm contato com as constelações familiares pela primeira vez, elas sentem isso: fascínio, choque com uma coisa tão diferente e uma transformação, né? Todas as outras ideias, métodos e procedimentos sistêmicos seguiram esses ensinamentos. Então, aí ela começa, no capítulo 2, o trabalho sistêmico na sala de aula, influenciado pelas experiências com a abordagem sistêmico-fenomenológica de Bert Hellinger. E é interessante porque ela vai colocando, ela explica nessa introdução também que ela não fez a coisa... Não escreveu o livro em ordem cronológica, mas sim em fluxo das ideias e dos sentimentos. E ao longo do livro, vocês vão perceber que não só os ensinamentos do Bert Hellinger estão presentes ali, mas toda a caminhada dela, justamente de ter vindo de uma formação com um pai que prezava muito as artes na sua escola, e outros estudos dela, como a hipnoterapia, e o trabalho com a imaginação. Então, agora, capítulo 2. Dani, contigo. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Ou algum comentário que queira fazer? Não? Então, vamos em frente. Você tem que destravar o microfone, Dani. Agora sim, né? Sim. Então vamos lá. Lá no capítulo, para mim aqui ainda é capítulo 1, acho que, porque eu estou com um livro no PDF, e nesse da Fábio é capítulo 2 já, né, Fábio? No meu é capítulo 2, mas quem está com PDF, que eu acho que todos aí, né, exceção de mim. Aí então tu vai dizendo, tá, Dani? Tá, aí aqui para mim é página 14, e é o capítulo 1. Então começa ali onde diz assim: o trabalho sistêmico na sala de aula, influenciado pelas experiências com a abordagem sistêmico-fenomenológica de Bert Hellinger. Finalmente aconteceu. A abordagem sistêmico-fenomenológica entra na sala de aula pela primeira vez. A visão sistêmica, a visão fenomenológica de Bert Hellinger. Antes do seu trabalho como psicoterapeuta, Bert Hellinger, ainda muito mais insistentemente que seus predecessores, aí ele cita alguns, né, como Virginia Satir, apontou como estamos entrelaçados aos destinos de nosso grupo familiar em um nível muito profundo e inconsciente, e quais forças de atuação que as relações com os nossos pais, irmãos, avós, tios e tias podem revelar. No contexto das constelações familiares, Hellinger conseguiu demonstrar que nós somos parte de uma alma que abrange todos os membros de uma família. Percebemos como amamos nossos pais, servimos as nossas famílias. Muitas vezes tentamos inconscientemente compensar a culpa e sofrimentos de nossos pais ou de parentes de gerações anteriores. Estamos até mesmo
dispostos a tomar o lugar de membros da família que morreram tragicamente, ou quando ainda eram crianças, compensar perdas sérias ou dívidas pertencentes a nossos pais e parentes. Dessa forma, as pessoas não vivem a própria vida, mas se sentem como se fossem estranhas a si mesmas. Em casos extremos, podem até mesmo sentir uma pressão para morrer precocemente. Com as constelações familiares, Hellinger mostra que há uma ordem básica, na qual todos os membros da família se sentem bem, e nos mostra como encontrar essa ordem e tomar o lugar apropriado em nossa família. Trata-se, sobretudo, de respeitar o destino de outros membros da família, especialmente os de pais e irmãos. Além disso, Hellinger mostra caminhos para resgatar o luto reprimido, que frequentemente ainda pode afetar gerações posteriores. Os emaranhamentos de destino de outros membros da família, também já mortos, ficam evidentes e podem ser resolvidos através do respeito por eles. Respeito e amor pela nossa família não são sentimentos, mas uma atitude fundamental, na maioria dos casos, inconsciente. Por isso, as nossas opiniões e visões sobre as questões familiares se diferenciam frequentemente de nossas ações, que são guiadas pelo poder dessa atitude inconsciente. Independentemente das indicações sobre mudanças de atitude possíveis e necessárias perante os pais, irmãos ou parentes, Hellinger sempre enfatiza que a nossa ligação na grande alma é fatal e que estamos à mercê do destino da nossa família. Hellinger tem usado o termo sistêmico e fenomenológico para se referir à sua abordagem. Isso está em oposição à abordagem sistêmica e construtivista, que eu descreverei abaixo. Nas constelações familiares, são retratadas imagens de famílias através dos representantes escolhidos. Durante o processo de uma constelação, se forma um campo, no qual os representantes experimentam sentimentos e atitudes das pessoas que representam. Assim, poderíamos dizer que o campo da família emerge. Assim, poderíamos dizer que o campo da família que emerge é um fenômeno que condiciona atitudes e sentimentos dos membros individuais da família. Numa constelação familiar, a mudança de atitude por parte do cliente pode reordenar esse campo, o que é vivenciado como algo que tem um efeito curador. Diferentemente da abordagem de Hellinger, as escolas de pensamento sistêmico construtivista têm como objetivo um remodelamento da realidade. No contexto de um processo democrático, uma pessoa se emancipa de sua família e torna-se um indivíduo. Pude utilizar também esse conceito e ele serviu como ponto de partida para um trabalho rico e criativo. Contudo, as percepções fundamentais e as transformações que meus alunos experimentaram através do trabalho baseado nos princípios de Bert Hellinger aconteceram em um nível diferente e mais profundo. O reconhecimento das ordens do amor, o respeito pelo destino, a reverência pelo que é incompreensível e inevitável, o luto resgatado, tudo isso lhes proporcionou um novo sentimento de segurança com relação ao mundo, sua família e seus amigos. A partir desse sentimento de segurança, conseguiram acolher as ideias das escolas construtivistas e de hipnoterapia, continuando a trabalhar com elas criativamente. Aqui alguma pergunta, pessoal? Então, nesse primeiro capítulo aqui, ele explica, né,
ela explica, situa o que são as constelações familiares, e mais no final ali, ela faz uma comparação entre a escola construtivista, né, a abordagem sistêmica, aliás, a abordagem sistêmica e construtivista e a abordagem sistêmica fenomenológica, né? E é interessante porque se no construtivismo ele é trabalhado a emancipação da pessoa, da sua família, no sistêmico fenomenológico, ela é trabalhada, segundo ela mesma diz aqui, de uma maneira bem mais profunda, porque como é que nós podemos nos emancipar da nossa família se nós estivermos emaranhados com ela? Não tem como. Então, é impossível cortar os laços. E toda vez que uma pessoa tenta cortar os laços com a sua família e se emancipar nesse sentido, ela não consegue ser vitoriosa, porque acaba repetindo destinos, andando em ciclos, determinada área da sua vida é como se voltasse sempre para trás. Então, na medida em que a pessoa reconhece a força dessa família e tudo o que isso abrange, é possível fazer um trabalho realmente de emancipação, mas uma emancipação verdadeira, no sentido de eu tomo tudo que vem de vocês e agora eu caminho com as minhas próprias pernas. Porque um dos traumas de simbiose que existe é esse, a pessoa, uma das manifestações, a pessoa querer negar a família e não conseguir se desvencilhar. Então, aqui ela coloca de uma maneira muito assim, muito direta e muito clara a diferença entre o construtivismo sistêmico, né, e o construtivismo sistêmico sistêmico fenomenológico, né? Mas alguém quer comentar alguma coisa ou perguntar? Pode perguntar, gente. Não? Seguimos adiante, então. Sobre a nova forma... A Ana? Eu tinha entendido que era a Ana que ia ler essa parte. Não, essa parte sou eu. A Ana é a última ali. Tá, então tá. Foi isso que a gente combinou, né, Ana? Eu que anotei diferente aqui. Ah, tá. Tudo bem. Sobre a nova forma do professor ver seus alunos. Continuamente surge em nós, os professores, a ideia de que as crianças precisam se libertar do espaço limitado de seus lares, onde as dificuldades sociais, a TV e a cultura de consumo têm prioridade. Ao invés disso, deveriam ser motivados para uma ética social, conhecimento e cultura gerais que a escola transmite no contexto social da coletividade, como se a escola pudesse interferir como uma correção cultural e social, e a mídia exige isso também. Então, o que ela está colocando aqui é que nós, professores, muitas vezes, queremos os alunos esse senso crítico, né? Libertar os alunos de toda essa cultura de consumo e trazer ele para um patamar superior, vamos dizer assim, né? As constelações familiares me conduziram a uma nova compreensão dos alunos. Vi a sua inserção e lealdade às suas famílias, mas também reconheci as forças que empregavam constantemente para conectar a sua vida familiar e escolar, e experimentei que essas forças poderiam ser frutíferas. Na verdade, isso acontece quando nós, professores, nos abrimos de coração às famílias, permitindo-lhes entrar em nossas salas de aula como uma presença invisível, permanente. As ideias fundamentais de Hellinger, de estar inserido no contexto familiar, é que me levaram, inicialmente, a usar as ideias sistêmicas em minhas aulas.
Gradualmente, consegui ver nas crianças os representantes de suas famílias, com as suas leis, suas dinâmicas próprias e suas tarefas particulares. Os alunos me mostravam constantemente que estavam comprometidos de um modo profundo com as suas famílias e davam inabalável prioridade a essas dinâmicas. As crianças conseguem suportar mais facilmente a insegurança que advém desse novo campo, escola, assim como, através do aprendizado em si, quando são reconhecidas por tudo o que trazem consigo. Então, a escola não é uma melhor alternativa do que a vida em casa, mas um enriquecimento do que já existe. E isso faz toda a diferença, né, gente? A escola se colocar como um enriquecimento do que já existe, e não como uma alternativa melhor. E também o respeito que nós, como professores, temos pela criança, não é nada mais do que o respeito pela sua família de origem. E isso também inclui o respeito pelo destino da família toda. E se, do nosso ponto de vista, isso atua de uma forma que fomenta ou obstrui o seu desenvolvimento e a sua disposição para aprender. A melhor coisa que podemos presentear uma criança, é reconhecer seu destino, tal como ele é, e isso requer de nós, os professores, uma grande dose de disciplina, renunciar a querer ajudar a criança, por exemplo, a sobrepujar as limitações de sua família de origem. Nós somos apenas os professores. As crianças permanecem conectadas a seus próprios destinos e famílias. Uma mudança em situações difíceis acontece quando a própria criança consegue respeitar seu próprio destino. Contudo, na maioria dos casos, permanecem emaranhadas no amor. Externamente rejeitam aquilo que causa seu sofrimento, inconscientemente, amam de forma incondicional. Partindo dessas reflexões, logo ficou claro para mim que todos os nossos destinos têm igual importância, ou, falando como Bert Hellinger, todos eles são igualmente válidos. Meus conhecimentos sobre essas profundas relações inicialmente fizeram aparecer, ainda de maneira mais clara, a inutilidade de meus esforços na sala de aula. Quanto mais ensinava, tanto mais impotente me sentia. Poderia eu, como professora, contribuir para que uma criança de origem difícil, pobre, vivendo relações sociais confusas, negligenciada pela mãe, pelos pais, desterradas da pátria, que cresceu sem pai, reconhecer e honrar seu destino? Poderia eu contribuir para que visse seu destino como tão justo e válido como aquele de uma criança que vive em relações ordenadas e bem situadas? E eu estaria disposta a ver isso desse modo? Perguntas surgiam, uma após a outra. Então, aqui nós damos mais uma paradinha para considerações, perguntas, reflexões. Posso falar? Claro. Não sei, assim, eu entendo, quando fala do seu destino, de se entregar, de aceitar, eu me pergunto, nós não temos, então, é uma questão de direito, ou sei lá o que, como colocar isso, alterar esse destino, é isso que a gente não deve fazer, não pode, não tem, não consegue. Para mim, ficou meio confuso, sabe, dentro de mim, esse entendimento. Ali ela fala, ó, nós
somos apenas professores. As crianças permanecem conectadas a seus próprios destinos e famílias. Isso nós não temos como interferir. Não só não devemos, como não podemos. Não está no nosso poder isso. Uma mudança em situações difíceis acontece quando a própria criança consegue respeitar o seu destino. Então, o que isso aí está dizendo? Só um pouquinho, Ana. O que isso aí está dizendo? Que quando um professor consegue respeitar o destino dessa criança, isso pode auxiliá-la a ela própria respeitar o seu destino. E ela, respeitando o seu destino, ela pode acontecer alguma mudança. Mas ela continua dizendo, contudo, na maioria dos casos, permanecem emaranhadas no amor. Então, o que nós podemos fazer, professor ou educador, ajudante, é auxiliar essa criança a respeitar o seu próprio destino, nós mesmos respeitando esse destino. Agora, se ela vai conseguir se desemaranhar e mudar alguma coisa no seu destino, é com ela, não é comigo. Não sei se ficou mais claro. Assim. Fábio, tu está sem o teu vídeo. Estou sem meu vídeo? Uhum. Espera aí. Ah, tá. Mas vocês ouviram o que eu falei? O que tu falou deu para ouvir. Tá. Ficou mais claro, Ana? Tá sem voz. Liga o microfone. Voltaremos. Depois voltamos. Deixa aí adiante. Tá? Posso fazer uma pergunta? Pode. Tu falou de destino. Tá, tu é professora e está na escola e a criança está apresentando sinais de abuso. É que tu falou de não interferir no destino e coisa e tal, mas como que age, então? Porque como que tu vai ficar diante de uma situação dessa sem olhar para o teu próximo? Quando o Hellinger fala em destino, ele se refere a toda a caminhada da pessoa e dos seus antepassados para que ela chegasse até aqui. Então, as coisas que aconteceram no passado interferem no presente. Pessoas excluídas no passado interferem no presente. Então, quando ele fala destino, ele se refere a esses emaranhamentos. O abuso é um emaranhamento. Claro que existe... Em nenhum momento ele diz que nós temos que ser omissos. Em nenhum momento ele usa a palavra omisso. Ele fala em respeitar o destino. E a Mariane Frank também. Respeitar o destino. Mas é óbvio que se nós temos desconfiança que uma criança está sofrendo abuso, nós vamos ter que tomar alguma providência no sentido de auxiliar essa criança. Tomando as providências cabíveis, né, para a situação. Porém, a diferença é, quando eu vou agir no sentido de auxiliar a tomar essas providências, de que lugar eu faço isso? De salvadora dessa criança, excluindo toda a sua história, excluindo o seu sistema familiar e dizendo, vem aqui que eu te salvo? Ou sabendo que essa criança, mesmo que ela precise ser retirada do convívio familiar, em alguns casos precisa mesmo, e o Hellinger fala isso. Tem um livro do Hellinger, que é Olhando para a Alma das Crianças, que é só sobre seminários que ele deu em orfanatos, em abrigos. E ali ele fala, algumas vezes, que quando um pai abusa do filho, ou uma mãe,
ele perde o direito de estar junto. Então, mas é uma coisa, mas é um outro movimento, é uma coisa do próprio sistema. Mas não é eu que vou dizer que aquele filho não deve amar aquele pai. Porque ele vai ser leal de qualquer maneira. Ele vai ser leal inconscientemente e está sujeito a repetir o abuso. Por que que tem famílias que têm casos de abuso que passa de geração em geração? Por essa lealdade oculta, esse amor incompreendido. Então, num caso de abuso, se eu, enquanto professora, não perceber que existe algo muito maior do que eu estou vendo ali, o que eu estou vendo é só a pontinha do iceberg, está sujeito a eu me emaranhar ali, naquilo. Então, é tomar as providências que precisam ser tomadas a partir do meu lugar. E acolher no meu coração toda a história dessa criança, inclusive o pai abusador, ou a mãe, ou o tio, ou seja lá quem for. Não é fácil, porque a primeira reação é uma indignação, normalmente, né? Mas à medida que nós vamos nos aprofundando nesse estudo sistêmico, fenomenológico, nós vamos abrindo espaço dentro de nós para uma compreensão mais ampliada a respeito disso. Essa é uma nova postura, né? Olhar com olhos de ver, como a gente fala lá na Bíblia. Eu gosto de fazer isso também. Porque muitas das coisas que a gente vê na constelação, de certa maneira, tem lá na Bíblia, né? Quando fala em honrar pai e mãe, né? Esse olhar diferente que a constelação traz é olhar diferente também para esses acontecimentos. É olhar diferente para esse abusador e perceber que de um outro olhar, de uma outra dinâmica, ele também é vítima, ele também. E quando a gente fala isso, é complicado de algumas pessoas compreenderem. Mas quando a gente fala isso, é para perceber que ele também tem as suas questões e ele também está a serviço de alguma coisa, de alguém no sistema. Ele também precisa ser incluído para que isso possa ser, então, transformado. E é, de fato, um novo olhar. É, de fato, algo diferente de muita coisa que a gente vê até hoje. O que a gente vê, né, atire a primeira pedra, né, é como se fosse lá, remontando ainda a história da Bíblia, né, quando a adúltera foi pega lá, todo mundo queria jogar pedra. E o que Jesus fez, então? Só para a gente ter um outro olhar, tá? Ampliar um pouco o nosso olhar, não precisa fechar esse olhar, mas que eles possam ampliar. Então, Jesus começou a escrever no chão, de uma forma também a acalmar, serenar aqueles homens, aquelas pessoas. E quando ele olha, ele diz o quê? Que atira a primeira pedra quem nunca pecou. E isso significa para nós, trazendo esse olhar para cá, nessa situação, que a gente pode olhar diferente para essas questões, sem esse desejo tão feroz de apedrejar, sem esse desejo tão feroz de revidar na mesma moeda, mas também, dentro das nossas possibilidades, afastando, sim, esse aluno, essa criança dessa pessoa, porque não tem como manter essa aproximação. Mas nesse nosso lugar de professor, né, no caso de escola, de professor, esse nosso lugar que é sagrado, que é pequeno e grande ao mesmo tempo. É pequeno porque somos nós professores, não somos nós os pais, os salvadores, os heróis dessa criança, desse aluno. Somos nós os professores que, perante a sociedade, perante a lei, temos sim a obrigação de tomar as medidas cabíveis, mas do nosso lugar. E olhando para essa questão sempre com um olhar mais amplo, sempre com um olhar mais abrangente, sabe? Para que a gente não possa ficar preso no julgamento.
Nós já temos condições, a humanidade já tem condições de olhar para isso com um olhar mais amplificado e mais amoroso, percebendo que as coisas não começaram aqui e não terminam aqui. Muito bem, Dani. Boas palavras. É só digamos assim, uma fatia da caminhada, né? Aquilo que se apresenta ali, naquele momento. E o mais legal disso tudo é que todo esse conhecimento sistêmico, esse sentimento, a gente não tem a obrigação de aceitar tudo de uma vez só, porque são ideias muito fortes que a gente pode ir procurando devagarinho, com carinho, por si próprio, um lugar dentro de si para poder guardar essas coisas e examinar e ver o que muda dentro de si, o que vai ampliando. Ana, queria falar? Queria perguntar? Não, eu só queria transmitir para vocês assim o que eu acabei processando em relação ao aceitar o destino. Quando a gente fala em aceitar o destino, para mim veio que, independente desse, por exemplo, que o exemplo que foi citado, né, no caso de um abuso, independente do que tenha que ser feito, tá, que tem que ser feito, que é uma medida, nós não vamos conseguir mudar o destino de que quem é aquela pessoa ali. Se foi o pai ou foi uma mãe, né, ela não vai deixar de ser quem é. Nunca vai deixar de ser o pai e a mãe. Isso mesmo, Ana. Sabe? Então, foi isso que me veio, assim, que a questão do destino é isso. Para mim, eu consegui entender esse processo através dessa forma. Independente das leis bíblicas, sabe? Independente das coisas que a gente realmente tem que superar isso aí, e é uma coisa quase que muito difícil tu dar a outra face, tu atirar a primeira pedra, que é comum que se faça, mas no sentido isso, o destino para mim é que nunca essa criança vai deixar de ser filha de quem é e nunca vai deixar de estar inserida naquele sistema familiar. Exatamente. As coisas mudarão, atitudes, novos eventos, coisas poderão acontecer ou não, e isso não pode ser mudado. E a partir do momento que a gente aceita que é assim, a gente está aceitando o destino. Foi assim que me veio, tá? É isso mesmo. Bom, muito bem. Boa compreensão, boa percepção. Obrigada. Mais alguma pergunta? Alguém que queira falar alguma coisa? O Rogério e a Ana são alunos de formação, já estão quase se formando. Se não tivesse a pandemia, se formariam agora em julho, né? Mas já estão com o pé lá. E a compreensão ampliando, né? A percepção ampliando, coisa boa. Esses nossos encontros proporcionam isso também, né? Que a gente possa debater junto sobre questões do nosso cotidiano. A gente vê assim um livro e, né, já tem alguns anos que foi escrito e a gente, olhando atentamente, ele é muito atual, né? Suscita questões do nosso dia a dia e questões que nos levam a refletir sobre como agir, qual o melhor comportamento e uma série de outras coisas que vão vir ainda nesse livro tão rico. Com certeza. E num momento bem rico para se estudar isso, né? Em que a escola está em casa, está nas famílias, não tem como negar, tem que incluir essas famílias e tomar o que vem deles, porque é o único jeito de nós podermos superar esse momento, né? E fazermos essa transição para uma nova escola. Muito lindo isso, muito cativante.
nos inspira. Agora Aninha, sim, lê a aí Ana, agora. Hã? agora sim, a Ana, página É 16. isso. Então tá. Uma ideia sistêmica, o contexto familiar como uma ferramenta de aprendizagem dentro da escola. Um dia, já era no início dos anos 90, disse inesperadamente aos alunos de uma sexta série que eu havia assumido há pouco tempo: eu sempre vejo vocês juntos com seus pais em nossa sala de aula. Para mim está claro que aqui não estão sentados apenas 22 crianças, mas 22 famílias perante mim. Portanto, juntos com pai e mãe, são 66 pessoas, mais eu, meus filhos e o pai deles. Só uma As pausinha alunas... aí, Ana. Só uma pausinha aí para a gente comentar, porque essa parte é tão incrível, né? Para a gente pensar enquanto professores, ou mesmo quem tem filhos na escola, né? Pensar que os nossos filhos lá na escola, quando estão lá com os seus colegas, eles, né, os nossos filhos, os pais deles, os seus colegas, os pais dos colegas, a professora e os pais da professora. Aí já traz uma grande lição, né, da Mariane para nós, pais, e para nós professores, né? Já é uma ideia diferente e revolucionária, porque quem é que pensou nisso? Eu estou na escola junto com meu pai e com a minha mãe. A criança, o aluno, né? E a professora também. Como assim? Já é uma ideia revolucionária. Isso. As alunas de 12 anos deram risadinhas. Só depois que assegurei que falava sério é que começaram a pensar sobre isso. Alguns deles disseram que não queriam ser supervisionados por seus pais. Não queriam ser supervisionados por seus pais o tempo todo e estavam felizes de estar ali sem eles. Outros ficaram quietos, enquanto outros pareceram felizes com a ideia. Eu disse também que éramos apoiados pelos pais e que nos sentíamos fortes quando imaginamos que eles estavam em pé atrás de nós. Um pouco mais tarde, fizemos uma experiência. Como fazia todos os dias, dei a eles uns exercícios de matemática. Por exemplo, 1/5 de 40, ou 1/3 de 66, ou então 3/4 de 100. E assim por diante. Nada novo para um professor. Mas, ao dar as instruções, modifiquei-as todas as vezes. Desculpe que deu um pulo aqui no meu computador. Com seus pais atrás de vocês, 5 exercícios. E sem eles atrás de vocês, 5 exercícios. Eles puderam verificar seus resultados na parte de trás do quadro negro. Entretanto, a tarefa era observar. Quando você faz cálculos com maior segurança, com ou sem o apoio interno dos pais? Mais tarde, quando os alunos começaram a gostar da experiência, checavam se o apoio do pai ou da mãe era o mais eficiente. Muitos dos alunos ficaram mais relaxados ao fazer cálculos aritméticos, simplesmente porque estavam interessados na experiência. E agora, o sucesso estava ligado a um novo aspecto. Alguns perceberam também que um tio, uma irmã ou a avó eram boas ajudas. Naturalmente, que todos queriam fazer cálculos aritméticos rápida e corretamente. Contudo,
aconteceu algo surpreendente ligado ao experimento. Com a ajuda de um apoio interno, muitos alunos puderam aumentar seu aproveitamento em matemática. Isso alegrou a classe toda, e isso nos fez bem. Termos conseguido desviar a atenção da pergunta: quem será o primeiro? E concentrarmos em perguntas sistêmicas, tais como: quem é que me ajuda no meu campo de trabalho? Ou com quem ao meu lado melhora o meu aproveitamento? Algumas crianças também tinham um dos pais que lhe incutiam medo de falhar. Elas deveriam dizer, então, internamente a seu pai ou a sua mãe que iriam conseguir com a ajuda de quem quer que seja a pessoa que os ajudava. Certa vez, uma aluna relatou que era melhor com a ajuda da avó. Na verdade, ela não sabe fazer cálculos matemáticos, mas ela me acalma, pois não liga se eu consigo ou não. Nesse experimento que as crianças praticaram durante o ano letivo, podemos também ver que foi importante para os bons alunos a pergunta de como é que os alunos mais fracos poderiam ter sucesso e melhorar seus resultados. Nos testes simulados ou redações, sempre perguntei às crianças que estavam desesperadas se o seu ajudante fosse o pai, a mãe ou o irmão que estava com elas. Algumas vezes respondiam que não tinham nervos para se preocuparem ainda com isso. Silenciosamente colocavam uma cadeira ao lado delas e podia ver, através da gratidão em seus olhos, quão bem essa ajuda lhe fazia. Elas se acalmavam e podiam se concentrar. Isso. Essa parte eu acho também muito legal, porque eu trabalho mais com os pequenos, né? Mas fico pensando, imagina colocar ali a cadeirinha, quando a gente faz algumas brincadeiras com eles já acham incrível. Imagina a criança, né? Ou mesmo um aluno maior, tá com alguma dificuldade, coloca uma cadeira ali e ele coloca pensamento naquela cadeira, quem ele quiser colocar. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a avó, pode ser o vô. Quem ele sentir que está lá fazendo diferença na vida dele, para poder ajudar a resolver alguma questão lá da escola. E eu fico pensando nisso também, olha só, de uma situação, por exemplo, de prova. Eu já fiz isso e eu ainda não tinha conhecimento sistêmico. Quando vai fazer prova de concurso, coisa assim, eu gostava muito de pensar em alguns familiares mais inteligentes, que eu considerava mais inteligentes. Então, trazia eles à mente. Então, isso eu nem tinha ainda conhecimento sistêmico. Então, como isso ajuda, né? Dos concursos que eu fiz, eu passei. Então, como isso ajuda? Como isso faz diferença? Tá desligado o teu áudio, Aninha. Oi, eu continuo lendo? Não, é até aqui. Finalizou ali, né? Tá. Finalizou ali, não continuamos, Tá. porque errou nosso horário. A gente vai ter uma outra partezinha agora. Já estamos concluindo, né? Que a gente começou 8:45, temos 5 minutos. Eu até já contei em outros grupos, né? Que eu sou professora de português, né? E teve um ano que eu me deram uma turma de 4º ano para eu começar dando aula enquanto não viesse a professora. Eu acabei ficando todo ano. E foi bem no ano que eu estava me formando em constelações, então aquela turma, para mim, foi uma turma piloto, assim, maravilhosa, né? As coisas que eu pude fazer ali. E aí, isso aí foi uma coisa que eu fiz, de testar isso, né? Com as crianças na hora da prova.
e os resultados foram incríveis. De uma aluna, por exemplo, que ela só chorava na hora das provas, e era uma aluna muito inteligente. E eu falei para num dia de prova, eu parei do lado dela e perguntei quem que você gostaria que tivesse aqui junto contigo, botando a mão nas tuas costas e te dando apoio para fazer a prova. Aí ela olhou para mim e disse assim, a minha mãe. Então imagina que ela está aqui agora. Aí o olhinho dela brilhou, assim, e ela parou de chorar e fez a prova. E daquele dia em diante, ela nunca mais chorou para fazer prova. E depois eu fui professora dela de novo, no 9º ano, uma aluna brilhante, ótima. E no dia da formatura, a mãe dela veio me dizer que ela tinha passado no concurso, no teste, na prova para o Instituto Federal, lá da Restinga, né, aqui em Porto Alegre, e que ela sempre se lembrava do ensinamento que eu tinha transmitido para ela e que até hoje ela usava aquilo, e que ela queria me agradecer muito. Então, a gente vê assim, né, o conhecimento, um conhecimento tão simples, mas que tá é tão fácil de fazer, porque mudou o enfoque aqui. Os alunos geralmente têm a tendência a competir uns com os outros, né? Como, eu terminei primeiro que o fulano, eu terminei primeiro que o ciclano, daí aquele que não termina se sente menos. E o jogo ali era diferente, era fazer alguns exercícios com os pais como suporte, outros sem os pais, para eles sentirem. E isso deu um outro up, né, no trabalho ali. Alguém quer perguntar ou falar? Rogério está tão mudinho hoje, Rogério. Sempre gosta de falar, perguntar. Só uma provocadinha. Ninguém? Então, eu quero nos convidar para nós fazermos uma pequena reflexão, procurarmos lembrar quem, na nossa infância, nos trazia essa sensação de segurança. Quem nos auxiliava nos estudos, ou quem, se não auxiliava nos estudos, quem que trazia um chocolatinho quente nas tardes frias de estudo, ou quem nos dava um aconchego. Quem, na nossa infância, fazia isso? E uma vez que você consiga... E uma vez que você consiga lembrar, traz essa pessoa para perto de ti. E pensa, nesse momento da tua vida, a que aprendizado que você está se dedicando, que desafio que está na tua frente, de aprendizado. E pensa nesse desafio e percebe o que tu sente. E imagina essa pessoa nas tuas costas, com a mão nas tuas costas, te dando esse suporte. Imagina ela dizendo para você, fica tranquilo, eu estou aqui. E olha para esse aprendizado, para esse desafio. Percebe se algo muda. Se você se aproxima mais dele, se algo se abre.
É só um exercício, um pequeno exercício de reflexão, que você pode usar no dia a dia e ver os efeitos que traz. Pedagogia sistêmica é uma coisa prática. As coisas que a gente aprende, a gente pode ir botando na nossa rotina e percebendo os efeitos que isso traz para nós. Então, nós estamos nos aproximando da conclusão dessa nossa aula de hoje, essa nossa leitura comentada. Vou abrir para mais alguém que queira falar ou perguntar. O pessoal está reflexivo, né? Realmente mexe. Dani, quer falar alguma coisa para a gente concluir? Estou aqui acompanhando os rostinhos. Eu boto na tela para poder ver se está todo mundo bem. Todo mundo abriu os olhinhos. É a gratidão, né? Que fica em cada um de nós, essa gratidão por todos esses que nos antecederam, por todos esses que possibilitaram que nós estivéssemos aqui, né? Nós aqui chegássemos, que pudéssemos, então, cada um de nós, de sua maneira, levar a vida adiante. Pode falar, Bia. Bia escreveu. Pode ligar o áudio para falar. Olá. Realmente encontro muito tocante, muito harmônico. Gratidão, Dani, por disponibilizar o link no grupo. Tu sabe que eu sou apaixonada por constelação, né? Sou consteladora também. Então, toca muito no meu coração a filosofia de Bert. E é bem importante que a gente consiga colocar efetivamente na nossa vida a prática, né, do pensamento sistêmico, das ordens sistêmicas, do não julgamento, da ajuda sem intenção, de acolher o destino do outro. São grandes ensinamentos, né? Um legado que ele deixou para nós. E só gratidão, gurias. Muito feliz por estar aqui. Obrigada, Bia. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos, querida. Bem-vinda. Venha mais Obrigada. vezes. Sim, estarei Venha nos junto. ver de vez em quando. Muito bom. Então, Meu povo, estamos encerrando nosso encontro. Foi um prazer, uma grande alegria tê-los conosco. E agora, a partir de então, nós vamos manter, né, o grupo aberto assim, no YouTube, para que mais pessoas possam conhecer, possam saber da existência desse grupo, né? Claro. E tá compartilhando com a gente desses momentos de conhecimento, de aprendizado, de construção juntos aqui. E nos vemos na próxima sexta. Com a vizinha. Coisa linda. até a próxima sexta, queridos. Tchau, Fiquem com tchau. Deus. Tchau. 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 Tchau.
Rogério está aí ainda, Rogério? Então, o vídeo, tu já desligou, Dani? Vou desligar agora. Tá.